Olá a todos, meu nome é Eduardo e bem-vindo ao Inteligência. Hoje vamos falar um pouco sobre o Yocto para o Raspberry Pi. Então, para quem não conhece, o Raspberry Pi ele é essa plaquinha. Na verdade, ele é um computador. Aqui tem o modelo, a versão 4. Né? Então, ele é um computador de placa única. Aqui eu tenho nele essa plaquinha aqui, o meu Raspberry Pi. E eu tô com uma shieldzinha, que essa shieldzinha aqui ele permite acoplar as baterias e tem um sistema de fonte de regulagem de voltagem, um sistema de regulador de voltagem, e isso é bacana para poder alimentar e usar também baterias, pilhas extras para manter o nosso sistema. Então esse é o Raspberry Pi, ele é um computador de placa única, ele contém ali as nossas portas USB, a Ethernet. Esse aqui é a versão, a partir da versão 3, ele já vem com Wi-Fi e Bluetooth integrados. Eu tenho aqui um outra que já foi, que está nesse casezinho. Eu usei a Ender 3 para imprimir. Esse case está disponível no site Thingiverse. Então você consegue ter criar um hardware, desenvolver sistemas, de customizar sistemas usando essas tecnologias, a impressão 3D e o nosso Raspberry Pi para poder criar essa questão do hardware. E aqui nós vamos focar muito no software, como é que vamos fazer o software para poder criar e desenvolver os nossos sistemas embarcados. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o Yocto e como desenvolver um Linux embarcado para o Raspberry Pi. Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui é baixar as nossas layers, ou nossos metadados, ou nossas informações, as receitas necessárias para criar o Linux embarcado para o nosso sistema. Então esse é o link para baixar, eu vou fazer ali no terminal daqui a pouco, para fazermos juntos e criar uma imagem para o nosso Raspberry Pi. Então eu estou usando a versão Dumfel do nosso Yocto Project. A vantagem dessa versão, ela vai ter um suporte até 2024, então ele é um long time support, então ela mantém o suporte para essa versão. Isso significa que se eu tiver problemas que forem encontrados, eles vão dar manutenção e resolver esses problemas, principalmente problemas de segurança. Então essa é a vantagem de se usar uma versão de long time support. E como eu já falei, o Yocto ele lança a cada 6 meses ou 2 vezes por ano, você tem uma versão nova do Yocto. E aí o ponto-chave é que é legal usar as de Long Time Support. Então você tem essa opção. E essa versão ela tem suporte até 2024. Então ela tem um tempo maior de suporte para essa versão. Então aqui nós temos o Git. Preciso fazer o clone desses repositórios, que é o Open Embedded, e o meta do Raspberry Pi. E aí vamos ver como fica esses sujeitos aqui. Bom, já abri aqui o meu terminal, eu estou na pasta POC, deixo aí na descrição o link da aula anterior, vou deixar aí para vocês o link da aula anterior, em que eu mostro como configurar o POC, o Yocto, para poder fazer os primeiros testes e assim começar a desenvolver os sistemas embarcados. Então nessa pasta eu tenho ali uma série de informações, de receitas, de metadados. Então aqui eu já baixei o meta do Open Embedded e do Raspberry Pi. Então eu deixo ali também para vocês. Vocês estão pegando aqui o link, né, de de onde baixar esses dois sujeitos. O Open Embedded. Então aqui o git clone. Eu vou pegar o "-b" para a versão do que eu quero. Como eu baixei a versão do Yocto, que era o Numfel, você também vai fazer a mesma coisa para o Open Embedded. Então aqui ele vai dizer eu já tenho. E também para o meta do Raspberry Pi. Então eu tenho aqui a versão que eu preciso baixar para poder começar a brincar e desenvolver os meus projetos. Então eu vou pular para uma pasta acima e lá é onde eu vou criar o meu projeto para aquilo que eu preciso. A pasta acima da POC, eu vou fazer o source POC OINITVER e vou fazer aqui o meu sistema. Eu vou criar a pasta e pedir para ele criar todos os elementos necessários para começar a construir a minha distro para o meu sistema embarcado. Esse nome aqui é o nome que eu estou dando para ela, RPI Build. Ele vai criar essa pasta com esse nome e tudo que eu necessito fazer.
Eu já tinha feito isso aqui previamente para fazer alguns testes, então para adiantar daqui também no vídeo. Mas ele faz e deixa essa receita aqui para nós e quais são os comandos que precisamos fazer para poder criar a nossa distribuição. Então vamos chamar a atenção para esse sujeito, que é o nosso config. Essa pasta é a pasta que ele vai criar principal. E vamos editar aqui, vamos adicionar primeiro as nossas layers, aquilo que nós precisamos. Então eu faço um bitbake e vou adicionar layers. Então esse comando bitbake layers, add layers. Então esse comando add layer, ele vai adicionar uma nova layer para o meu sistema. Então quais são as que eu quero? Eu quero a que está lá na pasta POC, chamado meta OpenEmbedded, e dentro dessa pasta OpenEmbedded eu tenho várias outras. Para esse projeto eu vou usar meta OE, vou usar também a meta Python e a meta networking. E a multimídia para finalizar o do OpenEmbedded. Vou usar também agora, vou adicionar a meta do Raspberry Pi. E aí eu tenho a minha lista de layers que eu vou utilizar. Então vou bitbake layers show layers. Então essas são as minhas layers que eu adicionei ali no meu projeto. Meta, POC, Meta OE, Meta Python, Network, Multimídia e Raspberry Pi. Podemos pensar nessas como nossas metas básicas ali, são os elementos básicos que eu vou precisar usar para criar a minha distro e a minha imagem. Eu vou olhar ali só para desencargo de consciência, vamos ver como ficou o nosso bblayers. Então lembrando que esse arquivo chamado bblayers, que está na pasta config, então ali na pasta config eu tenho ali alguns arquivos. Então eu tenho ali o bblayers.config, local.config e esse template. Então nós vamos focar só o bblayers e o local.config. Então se eu der um cat para visualizar o que tem dentro desse bblayers, são aquelas informações. Então isso aqui foi adicionado as camadas ali que eu estou utilizando, o caminho e a camada que eu estou utilizando para poder criar o meu sistema e criar o meu sistema embarcado que eu vou usar aqui nesse projeto. Nós precisamos adicionar agora e modificar o local. Então eu vou modificar aqui, eu vou usar o vim config local.config. Eu uso o vim, vocês usam nano, usam o gedit, a ferramenta que acharem mais interessante aqui para poder desenvolver. Então nesse caso aqui eu tenho esse arquivo tem várias configurações, várias informações importantes, mas por hora o que nós vamos editar é isso aqui. Eu vou usar aqui a receita para o Raspberry Pi para a versão 3. Eu vou rodar aqui nesse sujeito. Então eu vou criar aqui, vou colocar no meu SD, vou configurar o SD para rodar nesse Raspberry Pi aqui. Por enquanto eu não vou usar, não vai funcionar esse touchscreen. Esse touchscreen ele tem um driver específico, eu tenho que baixar e instalar, então vamos ver isso mais adiante. Esse não é um LCD padrão que vem ali para o Raspberry Pi, ele está usando as portas, os GPIOs aqui, então eu preciso de um driver específico para ele. Então vamos ver mais adiante como utilizar esse drive. Por enquanto, vamos rodar, conectar a porta HDMI no nosso monitor e ver o sistema rodando. Então aqui é preciso editar, onde está aqui no início do arquivo, o texto machine e trocar aqui o nome. Vai estar ali um QEMU, se eu não me engano, é o QEMUX, vai dar um outro texto aqui, esse aqui, é o QEMUX 64, vai trocar o nome para que seja Raspberry Pi P3. Então Raspberry Pi, na versão 1 é só o Raspberry Pi,
temos o 3 e tem o 4. Então, o 3 64 bits e o 4 64 bits também. Então é preciso configurar, mudar essa característica aqui para que rode no Raspberry Pi de forma correta, para que gere a imagem para o sistema correto. Esses filters são algumas características a mais que nós vamos adicionar para a máquina, indicando, por exemplo, que ela tem um touchscreen, se eu tiver um screen. Às vezes eu compro o LCD, que ele já é do Raspberry Pi, para encaixar direto na porta, o Raspberry Pi ele tem uma entradinha ali dentro dele para o monitor, para o display. Então, por exemplo, tem essa região aqui, é a região do display. Então eu posso conectar um display com um cabo serial aqui. E aí eu tenho essa região aqui para conectar um display. Então se eu tiver já o display que é específico para o Raspberry Pi, eu consigo já criar uma imagem para visualizar ali. Nesse momento eu não tenho, então não vai resolver muito a minha vida. Mas eu tenho ali várias outras opções que está na documentação do Raspberry Pi, do Metalia para o Raspberry Pi. Não vou entrar em detalhes agora, mas eu tenho essas várias opções aqui. Então aqui tem opções, por exemplo, de distro. Eu tenho a Angstrom e a POC, vamos usar a POC. Então no resto eu não vou mudar nada por enquanto, mas tem várias opções aqui nesse arquivo para configuração. Uma outra ponto que vai ser importante utilizar, modificar aqui, que ele não vai estar, é esse aqui, o Extra Image Filters. Então aqui vai estar o Debug Tweak, e esse aqui é o SSH Server Open SSH. Esse aqui eu adicionei a minha string, eu estou adicionando essa informação nessa string. Então eu estou dizendo que a minha imagem, eu quero adicionar a opção de server de OpenSSH. Então esse é um ponto a mais que vamos utilizar. Então tem ali essa estrutura, no mais não vamos modificar mais nada por enquanto. Então eu vou salvar e vou sair desse arquivo. E aí o próximo passo vai ser justamente o de criar a minha receita. Então eu vou fazer o bit bake e vou criar um core image SATO, só para relembrar aqui o comando. Então eu estou subindo aqui só para ver os comandos que nós temos ali para facilitar a nossa vida. Então eu vou usar esse aqui, na verdade, o bit bake core image SATO. Ele vai criar uma imagem. Se eu usar a base, ele vai criar uma imagem e que o acesso dessa imagem ele vai ser só via terminal e vai criar um CLI, uma imagem cuja só tem a minha interface apenas de comandos, não tem ali uma interface gráfica. E esse comando core image SATO ele gera uma imagem cuja quando você roda no Raspberry Pi ele vai ter uma interface gráfica simples. Então eu vou cozinhar aqui e botar para rodar e criar essa imagem. Como eu já tinha criado antes, ele leva menos tempo para processar, mas na verdade isso aqui leva várias horas para que ele possa ficar pronto. Então é um processo bem demorado, é um processo bem lento para a criação dessa imagem. Então eu tenho aqui essas informações que ele vai me fornecer na tela. Então eu tenho ali o build system, que é o nativo, onde é que eu estou criando o meu sistema, a máquina para a qual eu estou focando, o POC, o distro e algumas características a mais e quais são as layers que eu vou estar utilizando para esse sistema. Então veja que aqui ele já terminou, já tem esse sujeito pronto. E agora eu vou mostrar onde eu acho a minha imagem. Eu estou abrindo a pasta, eu tenho aqui o RP Build, que é aquela que nós criamos. Dentro dela eu tenho a temp, que é uma pasta temporária. Dentro da temp eu tenho aqui o deploy. Na pasta deploy, está aqui imagens. Eu já tinha criado para Raspberry Pi a versão inicial 1. E aqui está o Raspberry Pi 3, que é o que nós acabamos de desenvolver. E aqui eu tenho vários arquivos, mas o que me interessa é o Core Image SATO BZ, que é esse sujeito aqui. Então eu tenho essa imagem aqui, que é esse arquivo, que é o arquivo que nós temos ali com o que vamos usar para criar
e queimar. Ele é equivalente ao que seria o ISO, ele tem ali todas as informações sobre o boot, sistema de arquivos, então está tudo compactado num lugar só. E aí eu uso esse arquivo para poder gerar a minha imagem. Então eu tenho aqui essas informações, ele tem 107 MB, então eu tenho aqui uma imagem, né, Linux, para poder fazer, instalar e criar queimar o meu cartão de SD para poder rodar ali no meu Raspberry Pi. Para poder criar só fazer um list ali para vermos melhor em detalhes aquela pasta. cd tmp, cd deploy, cd images, Raspberry Pi. Então tenho essa pasta com vários arquivos temporários, né, vários testes que ele foi gerado, e temos ali nosso arquivo de interesse para poder rodar e criar a imagem. Veja que ele tem um arquivo até do tipo ext3, né, então são arquivos que ele gerou, ele vai criando e compactando e formando a nossa imagem de acordo com o que nós queremos ali. Então eu vou agora usar, nesse caso, eu vou usar o Balena Etcher. Esse programa é um programa que é utilizado para poder gerar o nosso cartão, para poder gravar uma imagem no nosso cartão SD e assim gerar a nossa distribuição. Ele é um que eu achei que ele funciona bem, né? Hoje você tem uma versão, né, que é desenvolvida pelo próprio Raspberry Pi, pela Raspberry Pi Foundation, mas eu acho que esse aqui funciona bem para o nosso projeto, para o que nós precisamos nesse momento. Então eu vou executar, e aí essa é a aparência do software. Eu vou fazer um flash, eu vou escolher agora a imagem que eu quero, RPI Build. Eu vou lá na pasta TMP, vou em Deploy, Images, o Raspberry Pi 3, e veja que ele listou aquelas imagens. Eu tenho essa Core Image SATO, que é a imagem que nós criamos ali para poder rodar no nosso Raspberry Pi. Eu estou aqui com o adaptadorzinho, então estou com um cartão de memória. Esse é um cartão de memória de 16 GB. E aí eu vou colocar agora, vou plugar na minha porta USB e vou queimar esse sujeito. Então fiquem atentos que a imagem que nós vamos estar usando é aquela WC-BZ2 e o nome é Core Image SATO Raspberry Pi 3, certo? Então o nome ele é construído a partir daquilo que nós desenvolvemos anteriormente. Eu escolho meu target, que é o meu mass storage. Veja que aqui já tinha gravado alguma coisa, mas é o meu cartão de memória que eu estou utilizando aqui. Seleciono e dou um flash. Ele vai pedir a minha senha de superusuário, é preciso ser superusuário para poder fazer essa gravação, e aí ele vai queimar. Então vamos deixar ele queimando ali, e quando ele terminar, voltamos. Aqui finalizou, né? Nós temos ali já gravado o cartão de memória, e aí agora eu vou plugar o cartão de memória no meu Raspberry Pi, alimentá-lo e botar para rodar. Depois eu volto aí, já vou fazer tudo isso e voltamos aí para continuar e ver o resultado. Conectei, coloquei o cartão de memória no meu Raspberry Pi e estou alimentando ele via essa porta USB do computador. Nesse caso, eu vou usar aqui, conectei ele via Ethernet, ele está conectado direto ali no meu notebook. Então eu configurei o meu notebook para que eu pudesse conversar diretamente com o Raspberry Pi, ele está como uma rede local. Então eu conectei ele num cabo de Ethernet e conectei localmente na minha máquina. E aí agora eu quero acessar o Raspberry Pi via SSH. Então como eu já tinha adicionado o SSH para ele na minha imagem
lá no meu arquivo, né, no arquivo que eu tinha ali do config, na hora de fazer a configuração local, eu pedi para adicionar o servidor SSH, então eu consigo fazer agora o acesso via SSH para o meu Raspberry Pi. Então nesse caso o usuário é root, ele não tem senha, e eu coloquei ali o Raspberry Pi 3, que é o nome que nós usamos ali naquela imagem, ponto local. Então se você plugar o Raspberry Pi num roteador, no switch, esse seria o nome que você tem ali por padrão para encontrar o Raspberry Pi. Eu vou aceitar aqui, e aí eu estou rodando aqui, estou acessando o Raspberry Pi via SSH nesse momento. Então é isso, né? Criamos uma imagem, a imagem foi queimada com sucesso. Se eu colocasse ele ali no monitor, dar o boot nele já com plugado o HDMI, você veria a imagem na tela. Mas como estamos fazendo aqui, vamos fazer dessa forma, usando o acesso remoto via SSH. E aí você tem essa opção de acessar o seu sistema embarcado ou o Raspberry Pi via SSH. E aí por hoje vimos essa visão geral de como criar a nossa receita para o Raspberry Pi, como criar a imagem específica para o Raspberry Pi a partir do Yocto, o que é necessário, quais são as configurações. E aí, fiquem ligados, né? Se curtiu, deixa o like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!